assunto, né? Falamos um bocado ontem a respeito disso, já ouvimos o prefeito, ouvimos já o advogado que peticionou, né? Que redigiu a petição para convalidar a legislação, e hoje a gente tem a satisfação de receber aqui nos estúdios o subprefeito de Boa Esperança, é assim que fala mesmo, subprefeito, e o secretário Sérgio Cocova e também o senhor Caleb Frâncio, acompanharam em Brasília, não é, o momento da votação. Sejam bem-vindos, bom dia. Começo pelo Sérgio aqui, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sorriso, bom dia aí ao pessoal que está acompanhando a gente pela TV também, Marlene, Raíssa, Caleb, e estamos aí trabalhando, né, muito no sentido de que, pelo menos ao longo desses próximos dias agora, esclarecer também a nossa comunidade, Perfeito. Deixar claro como que foi o processo, aí tirar todas as dúvidas, estamos atendendo a imprensa. Que bom. Caleb Frâncio, bem-vindo também aos microfones aqui da Sorriso FM. Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia, Raíssa. E bom dia aos ouvintes, população em geral de Sorriso aí, nossa região, nossa cidade mãe. O senhor esperava essa notícia do jeito que foi? Vocês foram para Brasília com a expectativa dessa aprovação? É isso? Pode-se dizer assim? Sim, Marlene, a gente espera isso e não é dessa semana, a gente espera 23 anos. Muito tempo, né? A gente conversou, batemos um papo ontem com o advogado lá e ele disse realmente que foi uma novela histórica, isso inclusive fazendo história, porque teria sido, segundo ele, uma decisão inédita do STF no Brasil, essa convalidação da lei como foi para Boa Esperança. É isso mesmo? Já teve outros municípios que foi discutido, Marlene, nesse sentido, mas tem sim algumas peculiaridades, porque imagina, os outros municípios com 2, 3 anos, 4 anos de discussão já se resolvia. Só o tempo que demorou isso aqui já é inédito, né, mesmo. 23 anos para convalidar uma lei, onde outros municípios, aí nós podemos citar municípios da nossa região mesmo, que questão de um dia de diferença, Caleb, teve um município que foi criado e que está há quantos anos? O Santa Rita do Trivelato, Ipiranga do Norte, Itanhangá, diversos outros municípios conseguiram uma solução mais rápida. Sim. Não precisou chegar até o STF. Muito bem. Passou essa etapa agora. O que vem pela frente? O próprio Sérgio, secretário, falou há pouco, é importante esclarecer para a comunidade. O que vem pela frente agora? Sim, agora vem a formação e publicação do acórdão do julgamento. Acreditamos que quem vai fazer é o ministro Gilmar Mendes, por ser o relator divergência, que a tese dele venceu a questão, então a gente acredita que deva se determinar o órgão responsável, que a nosso ver é o TRE Mato Grosso, designar as eleições junto com os outros municípios do Brasil. A expectativa é ter eleição no ano que vem, junto com a eleição municipal normalmente, não um mandato tampão, antecipado? Acredito que não, Marlene, porque assim é um período muito curto, um ano. Normalmente, isso quando é um período de mais de 2 anos, acontece um mandato tampão. E aí nesse caso, Marlene, é importante também esclarecer tanto para a comunidade de Boa Esperança que está lá acompanhando, ansiosa pelo processo, e para a nossa comunidade aqui em Sorriso, que até ter um prefeito, vereadores, uma administração formada no município de Boa Esperança, continua o município de Sorriso fazendo todo o aporte necessário, todo o auxílio, assim como tem feito nos últimos 23 anos. Tipo, gerindo como um distrito de Sorriso, é isso? Até ter a eleição e até depois da eleição, porque você sabe, né, Marlene, que a eleição, se for na expectativa que nós temos de ter eleição em Boa Esperança em conjunto com as demais eleições municipais do país, tem ainda 3 meses após a eleição, que nos outros municípios é uma transição de governo. Nesse caso, é a construção de um governo. Nesse caso, depois de eleitos, tem todo um aprendizado aí, vamos colocar assim, dos eleitos, uma aproximação com um Sorriso maior ainda, e Sorriso tem mais 90 dias, vamos colocar dessa forma, que seriam os últimos 3 meses do ano, para encerrar os trabalhos lá. Entregar o equipamento público que está instalado, tudo isso. Transferência patrimonial, tem diversas leis que tem que ser aprovado no município de Sorriso, tem todo um trabalho de transição. O prefeito deve, depois do circular, vamos colocar assim, do que o Gilmar Mendes colocar no seu acórdão, com certeza deve ter algumas determinações que o município de Sorriso, como município mãe, deverá cumprir. Perfeito. Né? Criação de um grupo de transição, algum gerenciamento nesse sentido. Então, Sorriso vai continuar até entregar o filho aí
vamos dizer assim, na porta da faculdade, né? Pronto para bater asa. Subprefeito, como é que é hoje? O que a gente pode falar em termos de população com esse agregar aí de parte do município de Sorriso, parte do Novo Biratã, né? Que a gente sabe A que gente vai acredita que a população nossa, geral, com esses distritos que vão pertencer à Boa Esperança, deve ficar entre 9 a 12 mil habitantes. 9 a 12 mil. É um município de pequeno porte, disse, né? Na média do Mato Grosso, a gente já colocou isso em outros canais, Marlene. Na média do Mato Grosso, nós temos aí 7, 8, 10, 12 cidades de 142 agora, que são portes maiores. As demais estão tudo na faixa de 12, 15, 18, no máximo 25 mil habitantes aí. Já nasce, então, com uma pujança, né? Boa Esperança. Se nós compararmos Boa Esperança ao município vizinho que foi criado um dia depois, o Santa Rita Trivelato, Santa Rita Trivelato está nessa faixa de habitantes. 2000 também, foi criado em 2000. 2000, foi criado em 2000. Muito bem. E a expectativa do senhor? O senhor vai candidatar a prefeito? Não pensa nisso? Como é que é? A gente tem que perguntar Marlene, aqui, porque eu acho que o povo está se perguntando isso também. A senhora Marlene, eu costumo falar, tenho falado pessoal, é um pouco prematuro isso, mas eu tenho para dizer que eu sou um soldado de Boa Esperança, da mesma forma, assim como temos várias lideranças, várias pessoas competentíssimas que podem preencher esse cargo. Então, mas por que eu falo que é prematuro? Porque ainda nós temos tanta formação política, os partidos propriamente ditos, não existe. Não existe partidos ainda. Esse talvez seja o primeiro passo que tem que ser feito. Tem que organizar a questão partidária, organizar a questão administrativa, tem muita coisa para se conversar depois do acórdão do ministro Gilmar Mendes, para que a gente aí, Boa Esperança, tome os seus caminhos também partidários e as articulações que naturalmente acontecem pelo Brasil todo. Quanto tempo vocês acreditam que demore para esse acórdão ser publicado e a partir dali vocês começam então a se organizar, não é? Porque eu estou entendendo assim, que vai ter que esperar isso para ver o que nós vamos ter que fazer. Tem uma expectativa que em uns 30, 40 dias aí saia alguma coisa, ou então até eu entendo que pela urgência, vamos dizer assim, dessa eleição conectada com as demais do país, haja até um trabalho ali dos advogados que estão à frente do processo para que tente acelerar esse procedimento. Porque os votos já foram computados, foram 8-3 e está definido. Não muda, essa é uma decisão que não muda mais. Não muda, né? essa é uma decisão que não tem... Eu coloquei em um canal ontem, a gente conversando, eu não sou advogado, né, Marlene? Mas o Google ensina muita coisa, né? Claro que a gente tem que tomar cuidado, mas o Google nos diz que quando é uma ação em ADPF e votada em plenário, que apesar de virtual foi em plenário, 8-3 não cabe recurso. Então, o que cabe é o ministro que ganhou, vamos dizer assim, a empleitada, definir os rumos. Vamos lá, a gente só precisa pedir licença aos entrevistados para encerrar com as TVs, Cidade Verde, SBT, venham nos acompanhando, nos retransmitindo até aqui. O pessoal que está aí, obrigado pela audiência, vão seguir com as suas respectivas programações. E a Voz do Povo continua por aqui, no rádio, pela nossa live também. Então, obrigado a todos que nos acompanharam aí. Até mais. E em relação à Boa Esperança ainda, subprefeito, como o senhor está sentindo ali com o aporte de recursos que vem sendo feito pelo município até agora, vai ser fácil esse início, não é uma transição, mas esse início de um governo? Olha, Marlene, nisso eu tenho tranquilidade de falar para vocês e até tenho conversado em Boa Esperança com bastante gente que me pergunta sobre isso. Tenho tranquilidade pelo modelo de pensamento da gestão Ari Lafim, como uma liderança regional do nosso estado. Ele entende que o filho dele está querendo voar agora e quando um filho seu está querendo voar, como que você faz? Vocês deixam de cuidar deles? Não, né? Tem que então preparar, você cria, né? prepara. Já está sendo preparado para isso lá, então. Então, a gente tem feito aportes lá, o Caleb tem dirigido o distrito como subprefeito, a assistência em saúde está sendo bem atendida, a educação está tranquilo, nós temos obras lá em andamento, tem ainda asfalto que está sendo construído também pela gestão de Ari Lafim. Então a gente entende que a gente vai entregar uma comunidade já num caminho bom. Claro que, pelo menos, é um pensamento que a Secretaria de Fazenda, que a Secretaria de Administração, que o gabinete do prefeito Ari tem, é que a gente, de alguma forma, acho que Sorriso tem que ter a responsabilidade de também conduzir e ser parceiro por pelo menos mais um período, se for o caso,
e trabalhar dessa forma em parceria. Nós ajudamos outros municípios. Nossa saúde atende a região, todo mundo sabe disso. E lá vocês têm servidores que hoje são contratados por Sorriso, que são, né, ligados do município tudo de Sorriso. Isso numa transição vai ter que já entrar em acordo. Vai isso, vai aquilo. Tem bens a serem transferidos. Vai ficar trabalhando lá, não vai ficar trabalhando lá. Tudo isso tem que ser toda organizado. uma gestão a ser feita nesse sentido. Muito trabalho. E a comunidade lá, como recebeu essa notícia? Dá pra gente falar um pouco disso? Feliz, muito feliz. Também uma espera de 23 anos. Hoje a gente entra em algumas casas, Marlene, e vê a felicidade de quem já tinha desistido, né? Quem tinha perdido as esperanças. Que bom. A gente sabe que a Sorriso FM chega nos mais longínquos rincões, né? Nessa área toda aí. Então, para quem está ouvindo, todas as pessoas que vão pertencer à Boa Esperança, vocês acreditam que sabem que vão pertencer ao município de Boa Esperança agora ou não? Agora, com a audiência de vocês, acredito que a grande maioria, viu, Marlene? E dá para a gente descrever, assim, falando um mapa do município, do território? De onde para onde, até onde que vai abranger? Dá para a gente falar aproximadamente alguns números para vocês entenderem. Com essa lei do ano de 2000, Boa Esperança fica com um território de aproximadamente uns 470 mil hectares. 470 mil hectares. Tirando de Sorriso e de Nova Ubiratã. Tira 90 de Sorriso, 360 de Nova Ubiratã. 360 de Nova Ubiratã e 90 de Sorriso. Isso. Aí, Marlene, eu vou colocar o meu ponto de vista nessa situação aí. Eu tenho ouvido algumas reclamações de algumas pessoas. Nova Ubiratã, a gente tentou ouvir o prefeito de lá. Ontem ele disse que não iria falar conosco, só se a gente fosse até lá o convidasse para vir. Óbvio que a gente já convidou, né? Sim. Mas eles iam conversar ainda sobre isso. Eles estão um pouco procurando o caminho ainda e tentando entender o que aconteceu. Eu avalio dessa forma, é natural. E por isso que eu tenho colocado para as lideranças de Boa Esperança também que, claro, depois de uma luta de 23 anos, às vezes tem muita coisa que você quer explorar e não é o momento. Acho que o momento é de ter calma, tranquilidade. O município de Sorriso tem conduzido dessa forma todas as discussões. O que eu acho que a gente tem que fazer enquanto secretário do município de Sorriso é deixar claro algumas situações, porque assim, Marlene, a audiência que é muito grande, as pessoas têm que entender esse processo. De que forma o município de Sorriso avalia essa situação? Vamos lá. Lá em 2000, assim como foi criado Santa Rita do Trivelato, assim como foi criado Piranga, Itanhangá, Conquista do Oeste, outra cidade que foi mais ou menos nessa época, teve uma outra cidade fora da nossa região e também foi criado Boa Esperança. E assim como quando foi criado Nova Ubiratã, tirou-se grande parte do município de Vera, quando o Estado entendeu por fazer a marcação diária do município de Boa Esperança, tirou-se, na época da lei, mais de Ubiratã do que de Sorriso. Mas aí eu avalio da seguinte forma, a gente tem que deixar claro essa situação. Quando nós falamos assim, mas agora Boa Esperança vai tomar ou Sorriso ou Ubiratã vai perder. Nós temos que avaliar da seguinte forma. Lá atrás teve uma lei. Se a lei tivesse sido cumprida lá atrás, nem Sorriso teria esses 90 mil hectares já há 23 anos e nem Ubiratã teria 360 mil hectares a mais esse ano. E Marlene, eu fiz uma análise, é claro que a gente às vezes tem que fazer conta de padaria para não ficar muito aqui querendo ser muito técnico. Mas o Ubiratã tinha 1.269.000 hectares de área. Mesmo com essa, entre aspas, perda, que na minha visão, tanto o Sorriso como o Ubiratã utilizou por 23 anos uma área de um vizinho, claro que aí eu coloco que o Sorriso utilizou, mas pagou a conta. A saúde lá foi Sorriso que levou, se tem praça lá foi Sorriso que fez, e é um reconhecimento que o povo lá tem por Sorriso nesse sentido. Então, quem está hoje doando 20% da área também manteve o distrito durante alguns anos, 23 anos. Mas vamos para os números que restariam para Sorriso e Boa Esperança e Nova Ubiratã. Então, mesmo com essa desanexação dessa área de 360 mil hectares, o Ubiratã ainda fica a maior das 3 cidades. Maior que Sorriso, inclusive, em termos de território. Hoje é
quase 250 mil maior do que Sorriso. 250 mil hectares hoje em termos de território, sim. Sorriso tem perto de 900 e alguma coisa. Com a cedência, Sorriso fica com 840, 850 mil hectares. E Boa Esperança fica com 479. Então tem o Biratã ainda fica com o dobro da área. Então a gente tem que... mas se é... Não é questão de contra ou a favor, é uma lei que lá atrás foi votada pelos pares. Assim, Marlene, quem propôs a lei nem está mais entre nós. Nico Baracate. E eu até ia perguntar, propôs por quê? Porque é muito distante, não é? Eu estava vendo, me disseram que eu não conheço, que eu acabei de chegar aqui, mas parece que mais de 100 quilômetros. 130 quilômetros. 140 quilômetros. Para você vir para a sede do município, não faz sentido mesmo manter amarrado a Sorriso esse Está distrito. há 23 anos essa discussão. O STF teve que entrar na parada para decidir isso depois de 23 anos se arrastando, liminar, acordo, e não andava. Agora tem a possibilidade de realmente seguir aí voando, né? Voando baixo, pode-se dizer. 2025... Porque já começa com, eu imagino que um orçamento razoável diante dessa, né? Desse volume aqui. Marlene, muita gente me pergunta sobre o que você acha da questão econômica de Boa Esperança. Eu me baseio claramente só olhar os municípios vizinhos que foram criados nos mesmos dias que a gente, que Boa Esperança, lá em 2000. Ipiranga é um caso. Do crescimento, Santa Rita você está falando do crescimento que já apresenta. A economia, o PIB de Santa Rita Trivelato é a 21ª economia do estado. E poderia Boa Esperança estar nesse tem patamar 23 que anos você de está idade. falando, não é? Pois é. Na peça, Marlene, que o doutor Daniel, como procurador-geral do município, e eu, como secretário de Fazenda, nos fiz questão de assinar junto. Nós construímos a peça ao STF de maneira muito clara. Essa petição, no caso. A petição certo. é mais do advogado, né? Que tem peças, né, dentro dela que a gente pode participar. E eu me deixei claramente com vontade de participar disso pela importância de colocar isso. Quando você coloca a Secretaria de Fazenda do município dizendo o seguinte, olha, na verdade, se Boa Esperança tivesse tido a sua emancipação política administrativa no mesmo período das demais cidades, hoje estaria entre as 20 economias do estado do Mato Grosso. Nós estamos Boa Esperança está inserido dentro do médio norte dos lugares mais produtivos do mundo. Né? E aí quando a pessoa fala, mas vai perder e tal... E quanto essa comunidade perdeu ao longo de... Quem que vai reparar isso? A gente precisa talvez tirar o político da frente e colocar o cidadão na frente do político nessa hora, não é? Para poder ser justo, vamos dizer. Quantas Se é para falar em justiça. Que tem o seu comércio há 20 anos lá, tendo que andar 140 quilômetros para, às vezes, buscar um alvará. A gente tem que pensar nisso. Então, eu acho assim, Sorriso vai ter que se reinventar em alguma parte. Não vejo esse prejuízo avassalador assim. O prefeito ontem citou o fato de que vai deixar de receber parte do recurso, mas vai deixar de precisar investir a parte do recurso que hoje investe. O todo, né? Porque nós deixamos de receber... uma parte do recurso que ele recebia aqui, no caso. Isso, e lá só o município Sorriso que bancava. Então, a gente tem, eu acho assim... tranquilo, é hora das pessoas terem calma. Parabéns às lideranças também de Ubiratã nesse sentido, tem que ter calma também, tem que construir, porque olha o cuidado que nós temos que ter. Sorriso tem prefeito, tem secretário, tem vereadores, Boa Esperança idem, também tem essas coisas. Desculpa, o Biratã tem isso. Boa Esperança está lá com a expectativa de construir tudo isso. Então, e com o direito, digamos assim, legal há mais de 20 anos até hoje não respeitado, né? Isso. Mais ou menos assim. Bem por aí, Marlene. Muito bem. Algo mais que a gente precisa dizer? Eu preciso chamar o intervalo. A gente tem mais uma pauta para seguir por aqui. Mas eu, desde já, agradeço imensamente a disposição de vocês de virem aqui para a gente trazer clareza a esse assunto, né? Bem colocou o Sérgio aqui quando chegou já, que é importante que as pessoas compreendam todo o processo, né? Um processo longo, né? O que mais a gente precisa, então, nesse momento, dizer para a comunidade? De uma maneira geral, queria pedir para Boa Esperança tranquilidade, serenidade e resiliência.
aguardar o trâmite certo. Agora, quem esperou 23 anos, agora é só paciência, né? Tá ali na porta, né? E agora. de maneira geral, Marlene, agradecer em especial a população de Sorriso, a qual a gente conversa com um monte de gente e vê a felicidade que eles estão tendo por nós também. Isso é muito importante para nós. E o acolhimento dessa cidade para nós, que acolheu esse filho aí, isso nós não podemos esquecer e nós não vamos esquecer nunca. Que bom, isso é importante, né, Sérgio? Da nossa parte, a gente tem que parabenizar também as administrações anteriores. Não é só a administração Ari Lafim, que de 7 anos para cá conduz a cidade, Marlene. Todas as administrações que passaram por Sorriso nunca viu Boa Esperança sem esse direito. Todos nós, sorrisenses, sempre conduzimos com muita tranquilidade e com a responsabilidade de ajudar aquele povo até que tomassem essa decisão lá. Teve que chegar ao Tribunal de Contas mais importante, vamos colocar assim, da nação. Mas, graças a Deus, agora está certo. E Boa Esperança, com tranquilidade, que nem disse o Caleb, com serenidade, sigam o caminho de vocês. Nós estamos aqui de pé e à ordem. E até a eleição continua subprefeito Caleb, é isso? E Sorriso respondendo pelo distrito, é isso? Exatamente. E é claro que Boa Esperança, para nós aqui, sempre será muito bem-vinda. Obrigada a vocês. O microfone está sempre à disposição. Só vou registrar aqui o pessoal de Nova Biratã, quando vier para Sorriso, já que não querem falar por telefone, né? Venha, por favor, aqui. Sim. A gente vai abrir a porta também para falar. Tá certo. Tem que abrir espaço para todo mundo. Exatamente. Obrigada a vocês. Bom trabalho lá.